Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. 1 Samuel 17, dos versículos 12 ao versículo 15. Enquanto os irmãos de Davi serviam e seguiam Saul, Davi escolheu apenas servi-lo, sem deixar de cuidar do que o pai havia designado. E nós falamos então que o nosso coração precisa estar naquilo que o pai nos designou a fazer, que nós precisamos ter cuidado em quem que nós estamos seguindo nesses dias, e que os irmãos de Davi, da mesma casa, da mesma família, tomou a decisão e seguiu então Saul. Mas Davi, ele com o coração em Deus, ele então se dispôs a obedecer. Falamos que o nosso coração é um coração sujeito ao engano, e é por isso que nós precisamos de depender do nosso Deus Todo-Poderoso todos os dias, e que quando nós erramos, precisamos nos arrepender, pedir perdão, assim como Davi aconteceu ali em sua vida, ele se reposicionou. Falamos também que existe um vírus, e esse vírus é o vírus do pecado. Quando a gente é guiado pelo coração, corremos o risco de ser contaminado por esse vírus, e ele traz como consequência a enfermidade, a separação, a falta de comunhão, mas que Deus então, ele nos traz uma vacina, porque a consequência ali da separação, ela é terrível. Nós não podemos andar separados, e a pessoa, quando deseja algo na linha que vai gerar pecado, então isso acontece e é contaminada. Mas a contaminação, ela para quando chega o remédio, e nós ministramos ali que esse remédio, baseado em Mateus 3:2, é o arrependimento. Mas precisamos continuar pensando em que está os nossos corações. Eu agora te convido a ler 1 Samuel 17. Vamos lá, fiz um resumo breve, bem rápido. Se você perdeu a ministração de quarta, ela está em nosso site, na nossa plataforma digital, igrejabatistaféemcristo.com, e você vai poder ouvir então ali 50 minutos de mensagem do primeiro tópico. E eu agora pretendo assim continuar ministrando, e nós vamos finalizar, se assim Deus quiser. 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, vamos lá, é Deus no controle. 1 Samuel 17, o versículo também é o 17, a gente vai ler até o 20, amém? Encontrou aí? Glória a Deus. Tem mais pessoas na sua casa? Amém. Se unam para ler a palavra de Deus agora, hein? Diz assim: disse Jessé a Davi, Jessé era o pai de Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa desde trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Glória a Deus. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco para a glória de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós já sabemos que Davi, ele foi ungido e escolhido pelo seu coração e as suas atitudes, e isso está no versículo 13 do capítulo 16, quando Davi foi ungido. Quando Davi chegou na casa de seu pai, estava lá o profeta Samuel, e o profeta identificou: é este, após reprovar os seus irmãos. Nós vimos também que uma das características que Davi tinha é por já ter um coração segundo o coração do Pai, o coração de Deus, e isso os diferenciava dos seus irmãos. E eu preciso, e você precisa ser um Davi nesse tempo. Nesse trecho que lemos agora, do versículo 17 ao 20, eu aprendo que, mesmo já tendo recebido a unção de rei, não deixou de fazer o que o pai o pedia,
demonstrando que o seu coração não estava no título. Davi, ele não estava preocupado com o título de rei, até porque ele já tinha sido ungido, só não estava exercendo. E aqui eu aprendo: há tempo para todas as coisas. Davi estava preocupado em obedecer a seu pai, e o pai dele agora pede para ele levar uma marmita, comida, uma tarefa sem sentido, sem visibilidade. Ninguém iria postar nada a respeito dessa tarefa. Era uma tarefa que talvez muitos falariam a seu pai ou a sua mãe: isso eu não quero fazer, outro dia me ungiram rei, e eu não posso agora fazer isso, levar para meus irmãos, até porque meus irmãos já fizeram a escolha deles, foram seguir Saul, eu não quero ir lá. Mas Davi, ele foi. Davi, ele obedeceu, ele foi fazer as pequenas coisas. Então eu aprendo isso, que mesmo já tendo recebido a unção de rei, não deixou de fazer o que o pai o pedia, demonstrando que o seu coração não estava no título. O nosso coração não pode estar no superficial. O título, o certificado é superficial. A folha, bacana, a folha tem que estar bonita, a folha de uma árvore, a folha da figueira, mas Jesus mandou secar uma figueira que só tinha folha, porque era apenas aparência, era por fora. Ele manda então secar, e aquela figueira seca, porque ele está preocupado com o que está por dentro, ele está preocupado com o nosso coração, com a nossa raiz. Essa é a preocupação de Deus. E ele então encontra Davi. Por quê? Porque ele queria substituir Saul. Ele queria substituir alguém que não se movia pela profundidade, sim pela superficialidade, pela sua vontade própria. Ele agora queria alguém completamente diferente. Ele encontra Saul. Eu creio que ele está encontrando você, eu creio que ele está vendo você, que ele está sonhando com você, que ele está pensando em você, porque você é esse que vai colocar, ele vai colocar a vacina na sua mão, para você vacinar outros, para a glória de Deus, para você levar o remédio para aquele que está contaminado. Sim, essa é a igreja, somos nós, a igreja de Cristo Jesus. Aleluia, Deus é bom. E eu quero convidar você a ler 1 Samuel agora, versículo 16, isso aí, 1 Samuel, aliás, capítulo 16, o versículo é o 18, só voltar aqui alguns versículos. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha, Saul precisou de alguém para tocar a harpa. Davi já tinha sido ungido rei. Ele então manda ou troca uma ideia: quem será que poderia me atender? E aí então essa pessoa chega e fala: eu conheço uma pessoa, essa pessoa, ele é filho de Jessé, é Davi. E para resumir, no 23 fala: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Davi topou tocar a harpa por um rei, e esse rei seria o rei que ele iria substituir. Ele topou fazer as pequenas tarefas, porque o seu coração não estava na tarefa, estava naquele que o chamou para fazer a tarefa, naquele que o ungiu, que era o próprio Deus usando Samuel. Aí precisa estar o nosso coração, está no Senhor, está na sua palavra, está na sua vontade. Sim, é isso que me motiva, é por isso que eu estou aqui, é porque Ele está entranhado em mim, a ponto de quando eu pretendo errar, quando eu estou quase errando, quando meu coração quer tomar atitudes erradas, o Espírito Santo me freia, me bloqueia, me para, usa pessoas. Para quê? Para trazer o entendimento que eu tenho que refletir, que eu não posso errar e que um erro gera consequências. Mas o nosso coração tem que estar. Se eu estou pregando aqui para 100 pessoas, já pregamos aqui em conferências para um número parecido, ou com 0 pessoas na minha frente, mas você está aí do outro lado. Talvez a gente olhe lá no aplicativo, mas são poucos as pessoas que estão, mas não é assim que Deus olha.
Deus olha, se uma pessoa estiver ouvindo, se ela estiver recebendo, então vale a pena parar tudo para pregar o Evangelho. Se uma pessoa for transformada no meio de muitos, vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena orar, vale a pena chorar, vale a pena se angustiar, vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena pastorear, se for encontrado ovelhas pelo caminho. É o nosso coração que é provado o tempo todo e em todas as situações. Não só os nossos aqui de pastores, mas o seu também. E nessa caminhada Deus está forjando o nosso novo caráter em Cristo. Porque era o que estava acontecendo com Davi, ele já estava sendo preparado para assumir o reinado, embora isso aconteceu mais ou menos 30 anos depois. Mas ele estava sendo preparado, ele sabia que seria o rei, por isso ficou tranquilo e aceitou a fazer o que o seu pai lhe direcionava. A convicção nos leva a esperar o tempo de Deus, sem nos precipitar. Você é convicto que você vai formar uma família para Deus? Não se precipite, você pode acabar formando outra coisa. Aguarde em Deus, seja convicto. Você é convicto da sua vida profissional, você é convicto de quem você é em Cristo, você é convicto do chamado de Deus para a sua vida, você é convicto que a sua família foi Deus que te deu, você tem convicção. A convicção nos leva a esperar o tempo de Deus sem nos precipitar. Porque aquele que precipita peca, já diz Provérbios. Pecado é um vírus que traz como consequência a separação. Separado nós estamos cegos, separados nós estamos surdos, separados a gente fica encantado, como Eva ficou encantada lá naquela árvore. Mas eu quero repreender aqui todo encantamento, toda obra de encantamento, se porventura está sobre alguém que está me ouvindo agora, está caindo por terra, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, é todo poderoso, é o Deus que cura, é o Deus que salva, mas é o Deus que nos liberta também de todo engano, de todo pecado. É o Deus que nos tira de uma situação de treva, é o Deus que transborda na nossa vida. Eu preciso buscar a Deus para que Ele possa falar ao meu coração, e às vezes o nosso coração está fechado para aquilo que Deus quer falar. Enquanto Davi obedecia nas pequenas coisas, Deus já sonhava em colocá-lo em grandes coisas, em lugares maiores. Às vezes nós queremos os lugares maiores, nós queremos as revelações maiores, nós queremos poderes maiores, nós queremos uma situação de vida melhor e maior, mas eu não obedeço a Deus nas coisas menores. Se o meu coração não estiver nele, eu não vou conseguir fazer bem o básico, e se eu não fizer bem o básico, bem a base, não terá como construir uma estrutura sólida numa base defeituosa, numa base superficial. É isso que a gente tenta ensinar, porque se a base não for sólida, a casa não será sobre a rocha e sim sobre a areia, e ela vai cair, ela vai ruir, e o dia do desastre é horrível. Às vezes não tem como nem reconstruir, não tem jeito. Um casal lá no Rio de Janeiro, sendo ele um delegado e ela uma modelo, e ali eles se unem do jeito errado, num padrão não Bíblia, e ali unidos aquele casal dentro da mesma casa. Então o que acontece é que, segundo a versão até então, ela dá 6 tiros nele e depois se suicida. Ele até então está vivo. Essa história precisa ser analisada para ver se realmente foi isso, mas ou seja, a vida daquela jovem partiu, e partiu sem Jesus, se nós formos analisar os fatos, mas queria construir uma casa, queria construir uma família, queria construir um casamento, mas com uma base superficial, e acabou o quê? Acabou em morte, Então eu preciso compreender a vontade de Deus, como Deus trabalha, quem é Deus, para me posicionar no centro da vontade de Deus. Então esse é o segundo ponto, que o primeiro nós ministramos na quarta-feira. Vamos ao terceiro, está aqui em 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel 16, 11. Perguntou Samuel a Jessé:
Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo depressa. Depressa é por conta aqui do pastor Rodrigo. Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Davi, desde o início, aprendeu o caminho da renúncia, deixando de estar na presença de seus irmãos, de seu pai, para cumprir a sua missão. Uma coisa é uma pessoa ausente, nunca está em casa, nunca valoriza os momentos com a família. A outra coisa é a situação aqui de Davi. Ele renunciou estar em casa, ele renunciou estar à mesa, ele renunciou, talvez ele não foi convidado, verdade, mas ele tinha direito de estar lá, então ele poderia estar. Ele renunciou para quê? Para cuidar daquilo que era o mais importante para aquele momento, que tinha a ver com o chamado dele, estava relacionado ao propósito de Deus na vida dele. O que você tem feito tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. O que você tem feito está alinhado à palavra do Pai, às promessas liberadas, à palavra de Deus para a sua vida. A sua atitude está dentro do propósito ou está fora do propósito, porque talvez para ficar dentro você vai precisar renunciar a algumas coisas. Não existe caminhada com Deus, não existe caminhada pela fé, não existe caminhada cristã sem renúncia. É muito fácil, alguém aparece no YouTube e prega qualquer porcaria, mas essa porcaria não fala de renúncia, não fala de vida com Deus, essa porcaria fala só de uma vida superficial. É muito fácil, porque essa pessoa ela não vai pastorear, ela não vai cuidar, ela não vai gemer, ela não vai orar, ela não vai chorar, ela não vai se entristecer caso dê errado. É muito fácil. Um dia desse eu falando com uma pessoa, falei assim: olha, da minha parte, você vai ouvir sempre uma palavra pastoral quando eu estiver pregando, porque eu sou pastor, eu não sou pregador, embora prego. Então, se você espera uma outra palavra, não vai conseguir escutar saindo da boca de um pastor, porque um pastor precisa pregar com responsabilidade. O pastor não prega para que a pessoa faça as coisas que agrade a sua carne, a sua vontade. Não, um pastor prega segundo aquilo que tem a ver com o presente, reflete no futuro e está relacionado com a chamada de Deus para a vida das ovelhas. Esta é a palavra pastoral, esta é a palavra que Deus traz ao nosso entendimento. Claro, podemos ouvir outras pessoas, claro, com maturidade discernir o que Deus está falando através de outras vidas. Então eu preciso ter entendimento, eu preciso entender o coração que Davi tinha, porque se eu pensar que ter um coração segundo o coração de Deus significa não errar, então não é verdade, porque Davi estava sujeito ao erro, errou e sofreu as consequências, embora deixou um legado de arrependimento. Você pode ler Salmos 51 todinho, você vai ver um coração arrependido. O evangelho sem cruz, o evangelho sem renúncia, ele não é o evangelho de Deus, não é o evangelho que Cristo ensinou. O evangelho fácil, o evangelho da moda, o evangelho que mostra que nós podemos fazer exatamente tudo e que todas as coisas vão culminar na vontade de Deus, não é o evangelho de Cristo. Cristo não anuncia este evangelho. Mas é claro, ele também não anuncia um evangelho de tristeza, de caretice. Não, nós fizemos o retiro nesse 2020 ali com os adolescentes. O alvo era justamente mostrar isso, que nós podemos pular, podemos dançar sem pecar, nós podemos nos alegrar, podemos nos divertir. Meu Deus, como eu aproveitei naqueles dias. Eu nadei, né, entre aspas, eu pulei na piscina, estava lá na água, eu dancei até, foi legal demais, tomei um montão de suco, comi à vontade, ministrei a palavra, fui ministrado, eu recebi do Espírito Santo, foi um negócio gostoso, foi bom demais, aleluia. Essa é a vida com Deus, mas nunca sem renúncia, nunca sem cruz. Quando a gente vai ver um pouquinho, uma porção, algo pequeno do que Jesus falava, nós vamos entender isso, e eu quero
te convidar, que eu já estou caminhando aqui com a Bíblia em Lucas 14:33. Abra sua Bíblia aí, Lucas 14:33. Como é bom a palavra de Deus. Eu estou aqui assim, cheio da glória de Deus. Estou aqui pulando, estou aqui, aleluia. Deus é bom, todo-poderoso. Santo é o nome do Senhor. Lucas 14, no versículo 33. A palavra precisa mexer comigo, precisa mexer com você. Nós precisamos ser arrebatados aí do sofá. O Espírito Santo, ele está te chamando para um novo tempo. Lucas 14, no versículo de número 33. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos lá, olha. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meu Deus, esse é o nível de Jesus. Para ser discípulo tem que renunciar a tudo. É o que está escrito aqui na minha Bíblia. Eu levo muito a sério o que está escrito aqui na minha Bíblia. Aquilo que eu não consigo fazer, estou pelejando, orando, para que eu melhore em nome de Jesus, para que eu faça a vontade de Deus. Mas eu considero, eu não discordo, está escrito, não pode ser meu discípulo. Agora, qual que é o grande segredo? É que se você renuncia tudo, você está transferindo da sua administração, da sua decisão, para entregar nas mãos dele. E ele pode entregar para você de novo. Foi assim com a Joquebede, mãe de Moisés. Ela entrega o menino na água e depois ela recebe o menino. Aleluia! Deus nos ensina a entregar, entrega o seu caminho, confia nele, e o mais ele fará. Não quer dizer que você vai ficar sem tudo, vou entregar tudo, então vou. Não, você vai entregar as suas decisões, está nas mãos do Senhor e Salvador da sua vida. E sim, está com Ele, agora você precisa pedir para Ele, esperar a resposta. Ele pode te responder numa pregação como essa, talvez já está falando. Você abre a Bíblia, está lá os contextos, os exemplos bíblicos, não versículos perdidos, exemplos bíblicos, para você ter como resposta. Ele pode te dar sonho, visão, ele levanta pessoas para falar com você. Mas eu preciso entender de onde está vindo as respostas. Renunciar é o mesmo que recusar. Não, isso eu não vou fazer, eu recuso. Não, isso aqui não serve para mim. Talvez você vai para a internet, tem um banquete lá. Você encontra com seus amigos, tem um banquete lá. Aí Deus não falou para você não estar sentado ali, mas Ele disse para você não comer de tudo. Você pode renunciar. Então, olha, isso aqui muito obrigado. Eu sei que vocês gostam, mas eu não como isso aqui não. Não, isso aqui eu sei que vocês escutam, mas eu recuso, eu renuncio por causa de Jesus, por causa dos meus outros irmãos na fé também, eu renuncio, eu recuso. Não, isso aqui eu posso fazer, eu posso sim fazer, eu posso falar do meu amado, eu posso falar de Jesus, eu posso orar. Não, isso aqui eu posso comer, isso aqui eu posso escutar, isso aqui eu posso fazer, mas isso aqui eu prefiro renunciar, eu não vou fazer. Por quê? Porque o meu amado é meu e eu sou dele. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida. Por quê? Porque ele é mais precioso do que todas as joias. Por quê? Porque ele morreu em meu lugar, ressuscitou e hoje vive. Por quê? Porque o evangelho é um evangelho de renúncia. Para mim estar aqui eu renunciei. Eu não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu precisei tirar esse tempo aqui, um outro para buscar a Deus. Olha, e muito do que está escrito aqui no tablet, nem tudo eu estou dizendo, porque eu estou dizendo é muito mais, porque Deus está presente, Ele não está preso àquele tempo de estudo, está preso a Ele mesmo, a sua palavra, e Ele é fiel. Ele é fiel. Então renunciar é o mesmo que recusar. Algumas coisas são listas, mas não convém àquele que entregou a sua vida para Jesus. Não convém. Mas não estamos na lei, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode. Nós iríamos encher sim um livro de inúmeras páginas, porque são tantas coisas, mas se resume tudo em ter um relacionamento, em deixar o Espírito Santo ser um termômetro. Já viu, a pessoa chega, ela num estabelecimento, e ali tem lá um termômetro. Se ela estiver contaminada, o termômetro vai detectar que ela está com vírus, ou vai detectar que pelo menos ela está febril. Isso é um sintoma de vírus. Nós temos que pegar os sintomas, em que está o meu coração, e nos reposicionar segundo a vontade de Deus. Então eu aprendo aqui que Davi, desde o início, ele aprendeu o caminho da renúncia.
Se eu não começar a renunciar agora, eu nunca vou renunciar. Se eu não pensar desse jeito agora, eu nunca vou começar a pensar. Se eu não considerar como foi a vida de Pedro, a vida de Paulo, se eu não considerar como foi a vida dos homens e das mulheres de Deus, eu nunca vou considerar como é o Evangelho hoje. Eu vou achar que o Evangelho hoje é como às vezes se prega por aí, claro, tirando muitas exceções, de lugares abençoados, ministros abençoados de Deus, que ainda existem nesses tempos, canais no YouTube abençoados, mas eu preciso entender, nem tudo eu vou comer, eu tenho que renunciar a algumas coisas. Lá em Atos 13, 22 está escrito, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. E olha, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. É um tempo, Deus ele permite retirar, porque ele remove reis e coloca rei. Ele permite retirar um rei. E quando ele retirou Saul, ele retirou uma geração, para entrar uma nova geração a partir do rei Davi. Então a Bíblia diz em Atos 13, 22, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o que fará toda a minha vontade. Ele falou, eu achei Davi nesse tempo, e hoje ele quer encontrar a minha vida e a sua vida. Ele quer encontrar Davi nesse tempo, Davi que ninguém dá crédito, Davi que está lá mexendo com uma ovelha, ninguém nunca viu, ninguém nunca foi lá fotografar. Ele quer encontrar gente que tem um coração simples, pessoas que realmente se entregaram à causa, que disseram, eu vou formar uma família para Deus, e eu só aceito uma família aqui dentro da minha casa, segundo o propósito de Deus. Eu aceito uma empresa, mas uma empresa segundo o propósito de Deus. Eu vou servir a Deus no ministério, mas eu vou servir a Deus segundo o propósito de Deus, porque eu quero ser segundo o coração de Deus, o meu Pai. Paulo foi desse jeito, Paulo entregou desse jeito, e ele foi abençoado, e ele abençoou pessoas. Olha, nós temos a vacina, eu já tenho dito aqui, mas se eu não receber a vacina, como é que eu vou dar? Se eu não topar o remédio, como é que eu vou propor? O Evangelho é para os outros também, porque eu tenho que anunciá-lo, mas ele também precisa passar por mim. Talvez você está dizendo aí para eu não tenho esse coração de Davi, mas eu quero ter. Como é que eu faço para ter esse coração de Davi? Vamos lá em Joel 2:12. Aleluia, Deus é bom. Ah, meu Pai, santo é o nome do Senhor. Joel 2:12, a Bíblia tem resposta para tudo. Pena que muitos a usam, não é, para ali o seu próprio mal, porque pegam versículos, né, escolhidos a dedo ali para trabalhar uma heresia, mas a Bíblia ela se completa, ela não deixa dúvida se você olhar com o olhar ali do Espírito Santo, uma palavra completa-se a outra, e Deus assim vai trabalhando em nossos corações. É o Espírito Santo que faz a obra, na verdade. A Bíblia diz, e Jesus disse, prometeu àquele que já veio, e disse que ele, Espírito Santo, ele nos convence, ele é que mexe no nosso coração, as fichas vão caindo, as escamas vão caindo, os tampões dos ouvidos vão caindo, à medida que eu vou deixando a palavra de Deus agir na minha vida, agir no meu coração, porque Ele é Deus, Ele tem sido Deus, glória a Deus, amém. Abre aí, Joel, no capítulo 2 e no versículo, vamos ver, 12, Joel 2:12 está escrito, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto. Meu Deus, santo é o Senhor, aleluia. Minha camisa está aqui toda catarrada, pena que você não pode ver, porque não é que eu estou gripado, mas é que eu fui pregando aqui, não teve outro jeito, fui usando a camisa, porque não tem nada aqui para poder me auxiliar nesse sentido, mas é isso mesmo. Convertei-vos de todo, se for preciso, catarre-se aí todo, se for preciso, chore, se for preciso, faça jejum, se for preciso, caia num pranto, mas convertei-vos de todo o vosso coração, é ter um coração centrado em Deus. Davi errou, voltou atrás, pagou pelos erros, meu Deus, coitado, santo é Jesus, mas eu preciso entender aonde está o meu coração. Estão nas coisas desse mundo,
Ou eu estou permitindo Jesus me desarraigar? Ou eu estou permitindo Jesus me tirar? Nós estamos no ano da frutificação. Que frutos nós temos dado nesses dias? Esses frutos eu posso oferecer para outros saborear-se, comer, satisfazer deles? São frutos bons? O que nós estamos fazendo? Não é com esse ano da frutificação? As pessoas têm aprovado os frutos, porque o fruto é para o outro, nós frutificamos para o outro. A laranjeira dá fruto para alguém que chega lá e pega da laranja. Não é para a gente, é para o próximo. Agora, para a gente conseguir isso, eu preciso orar. Eu preciso falar com Deus. Me dá um coração segundo o teu coração. Me dá um coração segundo o teu. E Ele faz o quê? Ele dá corações. Ele troca corações. Por quê? Porque Ele é Deus, é todo-poderoso, é Jeová Rafá. Então eu quero orar comigo, com você. Sim, vou orar comigo, que, claro, vou orar com o Espírito Santo, está tudo aqui comigo. E vou orar por mim, mas vou orar por você também. Para Deus nos dar esse coração. Um coração igual ao teu. Um coração, meu Deus santo, o Senhor lembra aqui daquela música. Um coração, dá-me um coração segundo o teu coração. Um coração disposto a obedecer, um coração aberto à vontade do Senhor. Ah, meu Deus santo, um coração que renuncia. Jesus não gastou 50 minutos para pregar. Ele chegou para Mateus, olhou nos olhos de Mateus e falou: segue-me. E Mateus não considerou mais nada. Mateus o seguiu. Os outros viram Jesus passando e foi atrás. Foi ver onde ele morava, foi ver o que ele pregava. Se interessaram pela obra, começaram a agir de Deus em seus corações, e eles foram deixando a vacina entrar, o remédio fluir, e daqui a pouco eles já eram a igreja cheia do Espírito Santo, ministrando Jesus, ministrando cura, ministrando a vontade de Deus, e a igreja cresceu e chegou até você. Aleluia, eu preciso ter esse coração disposto a obedecer. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sonda, o Senhor prova corações e pensamentos. Nós não queremos ter um coração segundo Saul, nós queremos ter um coração segundo o Senhor, nós queremos ter um coração aprovado por Ti, nós queremos, Pai, tomar o remédio, nos tornar imune ao vírus do pecado, para, Pai, com a vacina, Deus, nós levarmos até outras pessoas e sermos bênçãos e exemplos para elas. Manifesta o Teu poder na nossa vida. Espírito Santo, nos convence quando a gente está errado. Espírito Santo, nos conduz a falar as coisas certas, a pensar nas coisas certas, a nos motivar de acordo com a Tua vontade. Espírito Santo, faz a obra na nossa vida. O Senhor é Deus, é todo-poderoso, e eu creio que o Senhor está contemplando o meu coração, mas o coração desse que também me ouve, em nome de Jesus, Pai. E queremos declarar que nós não estamos satisfeitos com o jeito que nós estamos caminhando, que nós queremos melhorar, que nós queremos aproximar mais do Senhor, que nós queremos sentir o peso da Tua glória, queremos sentir a Tua presença, queremos viver debaixo daquilo que tanto cantamos nesses dias. Meu Deus, mais santo, todo-poderoso, queremos a Tua unção, porque o Senhor é Deus, aleluia, e o Senhor tem liberdade, de verdade, para mudar as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor, e nos dê direções. Ah, Pai Santo, nos dê um coração que recebe a direção e segue para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.